pessoas, que são jovens, na idade dos 18 aos 25 anos, estão hoje vivendo uma situação de tristeza, de dificuldade financeira para se alavancar. 20% dos jovens franceses estão nessa situação. Um quarto dos agricultores na França hoje estão numa situação de pobreza. A taxa de pobreza aumentou na França a 14%. E uma coisa assim impensável, né? Nice, a cidade que sofreu o atentado terrorista, hoje é a quarta cidade mais pobre da França. Cresceu 21% a pobreza em Nice. E se a gente vai aqui para a parte sul da França, a Côte d'Azur, a situação ainda está mais grave ainda, porque eles viviam só do turismo, a oportunidade de fazer o comércio através do turismo. Com a pandemia, as lojas fecharam e existem hoje estabelecimentos comerciais, donos desses estabelecimentos comerciais, que estão precisando de uma cesta básica para sobreviver. Eu dou esses dados para a gente começar a tecer um pouco o panorama do que a gente está vivendo hoje, né? E há momentos na nossa vida que a gente passa que a gente não sabe o que fazer. E a gente pensa, e quanto mais a gente pensa sobre estratégias, sobre atitudes, sobre situações que a gente possa tentar reverter um pouco a situação, quanto mais a gente pensa, a gente não encontra uma saída. E nesse contexto, os nossos pensamentos, então, começam a tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, tirar aquilo que seria o mais importante, a nossa saúde física e emocional, a nos irritar. Começamos a ficar irritados com a circunstância e a impossibilidade de fazer alguma coisa. Se vivemos um momento de injustiça, então, se estamos sofrendo algum tipo de injustiça que fizeram conosco, então esses pensamentos começam a nos envenenar contra as pessoas. Começamos a ficar cáusticos, azedos, amargos. Não sei se você já passou por uma situação assim, mas eu queria falar hoje, essa noite, sobre essas circunstâncias que acabam afetando a mim e a você no nosso dia a dia. Eu queria falar hoje com vocês sobre Filipenses capítulo 4. Pega a sua Bíblia, abre em Filipenses capítulo 4. Paulo começa o capítulo 4 de Filipenses falando sobre uma advertência, um conselho apostólico. Paulo aqui está falando sobre duas mulheres que precisavam se reconciliar. Perdão. Deixar, liberar perdão para com a outra pessoa. E interessante aqui que Paulo, quando fala sobre isso, ele nos dá algumas pistas, alguns caminhos para fazer essa reconciliação. Ele fala sobre a necessidade da oração. A gente pode dizer, mas oração, pastor? Ele fala que a oração é a cura para a ansiedade nesse capítulo. Há muitas coisas que vão nos tornando ansiosos, e a gente deve colocar a nossa ansiedade no altar de Deus. A cura para essa ansiedade, para essas injustiças, pelas amarguras e mágoas, injustiças que sofremos, é a oração. E eu insisto que esse ambiente de oração é o ambiente que vai tornar a minha vida e a sua vida mais nobre, vai ter uma restauração da nossa mente. Por isso eu queria falar hoje sobre resiliência para ouvir coisas, ouvir notícias e guardar os pensamentos. Guardar aquilo que eu e você estamos pensando. Eu queria falar sobre Estéfanos
e coronavírus. Guarde isso. Estéfanos e coronavírus. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? É interessante esse momento aqui na vida de Paulo, que Paulo está trabalhando com a comunidade de Filipos. A comunidade de Filipos foi uma das comunidades tida pelos teólogos, pelos comentaristas bíblicos, como uma das comunidades mais fiéis, mais concretas, mais serenas, mais maduras dentre as comunidades que nós temos na igreja primitiva. Mas ele trabalha aqui 3 pontos importantes. Ele começa com o primeiro ponto falando de uma situação real. Ele fala de Evódia e de Sintique que estão brigadas. Há um conflito entre as duas irmãs da mesma comunidade, na comunidade de Filipos. E ele trabalha aqui que precisa ser analisado o processo e trabalhado alguém se aproximar e ser o intermediário na restauração do diálogo entre as duas irmãs. Ele abre o primeiro versículo falando: portanto, meus amados, saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor, amados. Paulo ele utiliza aqui vários termos sobre afeto. Para dar introdução ao assunto, ele quer deixar bem claro que ele não está falando distante do problema. Ele está se aproximando da pessoa e dizendo: olha, eu estou contigo, eu te amo, você é importante para mim e eu quero te ajudar. A gente utiliza aqui de vários termos. Ele usa meus amados, saudosos irmãos, minha alegria. Ele fala coroa. Quando ele usa esse termo coroa, no grego é Stéfanos. Stéfanos era utilizado para quando você tem aquela corrida da maratona, o que chegava em primeiro lugar colocava aquela coroa que a gente vê nos filmes, né, de louro, aquela grinalda. Aquilo é Stéfanos, a coroa do que venceu, o que prevaleceu, o que triunfou diante da adversidade, do desafio. Mas essa Stéfanos, essa coroa, também era usada quando você tinha aquele jantar, aquele banquete, e você queria, no meio dos convidados que você chamou para o seu banquete, você queria dar lugar de destaque para uma pessoa. Seria o homenageado através daquele banquete.
E aí você colocava na cabeça dessa pessoa essa grinalda, essa coroa, esse Stéphanos, para dizer para ele, olha, seja bem-vindo à festa. A festa, ela é sua, foi feita para você. Você é importante nessa festa. E Paulo, então, utiliza aqui, abrindo o capítulo, falando sobre esses Stéphanos, eu creio aqui que ele fala sobre aquilo que nós estamos colocando na nossa cabeça. Fazendo um paralelo hoje aqui com outra coroa, né? O coronavírus, né? Que vem e nos contamina, podemos pensar quantas coisas estão sendo um vírus na nossa vida, nos contaminando. Nós não estamos vivendo somente uma pandemia de um vírus que está trazendo sobre nós a enfermidade respiratória. Eu creio que junto nós estamos tendo outras pandemias. Uma pandemia emocional. Muitas pessoas estão entrando em depressão, sofrendo de ansiedades, de angústias. Nós estamos vivendo uma pandemia financeira. Muitas pessoas estão empobrecendo por causa dessa contingência que vivemos hoje. E poderia pensar, então, sobre o que nós estamos colocando sobre a nossa cabeça. Eu estou colocando uma coroa que me contamina ou eu estou colocando Stéphanos na minha mente? Para que eu prospere, para que eu vença, para que eu triunfe, para que eu festeje, para que eu celebre nesse processo. E aí, então, ele dá entrada na situação de conflito. Versículo 2, ele fala de Evódia e Sintique, que são duas mulheres que estão em conflito na comunidade, e ele vem falar para elas que elas sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, aquilo que nos aproxima não é que time você torce ou se você gosta de sorvete de pistache, né? Eu gosto de sorvete de pistache. Mas o que nos aproxima e o que nos leva a estarmos caminhando juntos é o Senhor Jesus. E a outra pessoa, ela vai ter as suas diferenças, vai ter as suas atitudes, as suas posturas. E eu aprendo a amá-la, a respeitá-la, mesmo com coisas que eu não concordo, que eu não gosto e que eu não estou de acordo. Por isso ele fala, rogo a Evódia e rogo também a Sintique, ele repete o rogo, né? Então ele faz aqui um apelo duplo. Olha, Evódia, eu quero pedir a você que você preste atenção nisso. Olha, Sintique, eu quero falar com você que você preste atenção nisso. O que nos une é o Senhor. O resto é supérfluo. O resto vem em segundo plano. E ele diz no versículo 3, peço também a ti, meu fiel companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo aqui está falando sobre chamar uma pessoa, ele coloca aqui meu verdadeiro companheiro, meu fiel companheiro. Essa palavra aqui no grego é syzygos. Syzygos pode ser somente chamar a comunidade para ser testemunha e ser uma comunidade terapêutica que vai ajudar a essas duas irmãs a se reconciliarem, mas também podemos pensar no nome de uma pessoa. Poderia alguém se chamar Syzygos. E esse Syzygos, como diz o nome fiel companheiro, ser o intermediário entre as duas partes, entre Evódia e Sintique, para ajudá-las a achar um denominador comum, a se reconciliarem, a vencerem as mágoas de ambas as partes, a vencerem as injustiças de ambas as partes, a superar aquilo que foi acontecido e prevalecer havendo o perdão. E para isso ele diz aqui, ele faz um jogo de palavras, Syzygos e Sinitlesan. Syzygos é fiel companheiro. Sinitlesan é aqueles que lutaram comigo, ele diz aqui. Eu
clama tremente, né? Porque eles trabalharam comigo no Evangelho. Ele vai agora usar uma analogia muito própria da sua época, daquele lutador que vai para a arena, os gladiadores. E era comum que, no meio do combate, um gladiador apoiasse, de repente, um fiel companheiro, para que eles pudessem, os dois, um defendendo o outro, dando as costas para o outro, ele sabe que desse lado ele não vai ser atacado, e o outro, por sua vez, também sabendo que o outro que está defendendo as suas costas também não vai lhe atacar. E assim eles conseguiriam combater, né, uma quantidade maior de adversários. Então ele fala de uma luta na arena. E às vezes acontece exatamente isso. Nós precisamos de alguém que seja o intermediário entre os conflitos, de alguém que venha e lute conosco, de alguém que venha trabalhar comigo e com você, para que nós tenhamos essa referência e possamos superar aquilo que são os desafios, os conflitos que são externos a nós. Se nós tivermos que combater o externo e também combater o internamente, aí a gente não tem força para superar todos os desafios. Então é importante esse processo. E aqui eu vejo que pode ser uma pessoa, mas também pode ser a comunidade terapêutica. Eu acredito muito no papel da igreja como uma comunidade terapêutica que se faz presente nesses momentos, sendo o fiel companheiro, sendo a companheira da diversidade da pessoa. A igreja ela não está aqui somente para receber os dízimos, ofertas das pessoas, mas pelo contrário, ela está aqui para ser sal na terra, ajudar as pessoas, levantar as pessoas, dar forças para que elas se levantem e prevaleçam, e elas sabem que na comunidade, na igreja, na comunidade dos santos, ela tem forças, tem apoio, tem ali alguém que está lutando junto com ela, lado a lado, na arena. E aí Paulo, falando sobre esse contexto, ele introduz um segundo elemento. A partir do versículo 4, Paulo vem falar sobre três ações que eu e você precisamos ter, três ações que nós precisamos perseverar para enfrentar o bom combate. Ele abre a primeira ação, versículo 4, ele fala, regozijai-vos. No grego isso é kairete. Kairete é regozijar-se, alegrar-se. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Quando Paulo está falando aqui sobre esse alegrar no Senhor, não é porque é uma pessoa alienada. Não é uma pessoa fora da contingência, das dificuldades. Não é uma pessoa alienada. Não é uma pessoa que, fique alegre, não chore não, naquele tipo de consolo, né, que a pessoa às vezes chega para a gente e fala, não chora não, tudo vai passar. Não ajudou em nada, né? Esse tipo de conselho, não chora não. Às vezes eu vou chorar, porque está difícil, está doendo, só quem tem o calo é que sabe quando o sapato aperta o pé, né? Quando Paulo fala aqui sobre caerete, regozijai-vos, ele está falando de uma situação, como vivia o contexto de Filipos, que era até irracional, impensável se alegrar nessa situação. Tipo agora, estamos numa pandemia, alguém chega para a gente e fala assim, olha, fique contente, a pandemia vai ser superada. E a gente olha assim e fala, você bebeu o que hoje, né? Você está bem? Senta aqui um pouquinho, toma um copo d'água, né? E às vezes as pessoas não entendem o contexto e ficam alegres de graça, né? Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre um alegrar-se no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Então ele fala de um elemento básico, claro, que é o alicerce desse alegrar-se de Paulo. E é um exercício difícil. Quando a gente está vivendo momentos difíceis, de conflito, de injustiça, se alegrar é muito difícil.
Mas no Senhor é possível. No Senhor é possível a gente continuar firmes, mesmo em meio à dificuldade. Poxa, o que leva você a não sucumbir? O Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor começou uma boa obra na minha vida e Ele é fiel para completá-la até o dia final. Paulo está usando aqui de uma ação difícil a ser tomada. É fácil se alegrar quando tudo vai bem, mas quando as coisas não vão bem, ele fala, agora que é o momento de você se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor. E aí em seguida ele entra com uma segunda ação. Versículo 5, ele entra com a ação da moderação. Diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando Paulo utiliza aqui essa palavra moderação, no grego é epieikes. Epieikes é uma pessoa que tem equilíbrio, ela é moderada, ela não é exageradamente alegre, mas ela também não se deixa sucumbir pela tristeza. Essa moderação, ele fala assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ou seja, vai trazer um testemunho. As pessoas vão olhar para ele que está lutando na arena, está degladiando com seus oponentes, mas ele tem moderação. Ele é equilibrado, ele não se arrisca demasiadamente e ele também não sucumbe, não fica fechado, com as portas fechadas, trancado dentro de casa. Ele sai, ele batalha, ele tem essa moderação, esse equilíbrio no processo. E esse é um segundo exercício também difícil para ser tomado no momento do conflito. No momento da dificuldade, ter moderação é muito difícil, porque muitas vezes nós deixamos o sangue falar mais alto, a gente acaba respondendo, a gente acaba discutindo, a gente acaba ofendendo o outro, a gente acaba se irritando, e aí toma atitudes impensadas, que depois a gente pensa, puxa, não devia ter tomado essa atitude, podia ter feito diferente. E aqui Paulo, então, está ensinando para nós uma segunda ação importante, a moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo está falando aqui que Deus está perto de mim, de você. Deus está comigo e com você no conflito, na dificuldade, na adversidade. Ele não está distante da gente, olha, falando pelo microfone, fala, vira para a direita, agora vira para a esquerda, se vira aí agora, porque agora você está por sua conta e risco. Não, ele está dizendo, perto está o Senhor. Se perto está o Senhor, Deus então vai me ajudar a ter moderação. Esse epieikes aqui que Paulo utiliza, ele fala sobre nós darmos ouvido à razão. Deus vai nos trazer uma lógica e com essa lógica vai nos mostrar moderação diante do conflito. Isso é importante para liderarmos. No meio do conflito, as pessoas estão desesperadas, não sabem para que direção ir, o que fazer. De repente chega alguém e fala assim, espera aí, gente, nós vamos por aqui. Só pela atitude da pessoa, espera aí, gente, nós vamos por aqui, eu vou atrás. Opa, não, ele deve saber qual é o caminho, ele deve saber qual é a direção, porque ele está muito calmo, muito sereno, tem equilíbrio para tomar a atitude. E a terceira e última atitude aqui que Paulo nos desafia, está no versículo seguinte, versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A terceira ação que Paulo nos chama a atenção aqui é sobre a questão da ansiedade, que é o mal do nosso século. A palavra que Paulo utiliza aqui é melinate. Melinate é aquele sentimento que toma conta de mim e de você, que a gente não está acontecendo ainda, mas já sente que vai acontecer.
E a gente começa a sofrer antecipado, porque a gente sabe que não tem resposta para aquilo que vai acontecer. E quando acontecer, a gente não vai saber dar a resposta, e as outras pessoas vão esperar que você dê uma resposta. E aí você começa a viver aquela angústia, aquela ansiedade toma volume, e o medo começa, na verdade, a se apoderar de mim, de você. Paulo está dizendo aqui sobre termos uma atitude de não andarmos ansiosos por coisa alguma. Eu acho que essa palavra é a palavra mais atual que nós podemos ter hoje, século XXI, no meio de uma pandemia, no meio de todo esse contexto econômico, social, de saúde que nós estamos vivendo hoje. E ele fala que sejam conhecidas, gente, de Deus pela oração. Ou seja, ele fala assim, eu preciso orar, você precisa orar. A gente às vezes fala assim, mas pastor, eu já estou orando. Ore mais. Aproveite esse tempo de que você não tem todas as respostas, não deixe a ansiedade tomar conta, o medo tomar conta, e aproveite para orar. Tenha isso como uma virtude. Confiar em Deus. Às vezes as pessoas nos pressionam, você tem que dar uma resposta. A melhor resposta que eu e você podemos dar é, ok, eu vou orar. Mas você vai orar? Sim, eu vou orar. Eu vou orar, daqui 2 dias eu te dou uma resposta. Eu vou orar porque Deus vai trazer alguma coisa ao meu coração, consolar o meu espírito, trazer tranquilidade à minha alma, e eu vou conseguir então vencer esse contexto. E é isso que ele traz como resposta dessas 3 ações. Ele fala que é necessário, versículo 5, epieques, moderação, versículo 4, cairete, alegrar-se, versículo 5, epieques, moderação, versículo 6, não andar ansioso, para que então, o que acontece no versículo 7? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz, ela vem como consequência dessas 3 ações. Se não há essas 3 ações, não vem a paz. A paz, ela é consequência de que eu me alegro no Senhor, não estou aqui me alienando, mas estou confiando em Deus. A paz de Deus, ela vem porque eu ajo com moderação, com equilíbrio, eu posso raciocinar e ver as dificuldades que estão diante de mim, buscar a melhor saída. A paz de Deus acontece porque eu consigo aqui não ficar ansioso, andar ansioso, temeroso. O medo não toma conta do meu coração. Eu tenho as dificuldades, como todo ser humano, mas eu não deixo elas tomarem conta do meu coração. E como resultado, então, versículo 7, a paz de Deus, que é essa ação de Deus concedida ao meu espírito, ao seu espírito, ela nos traz tranquilidade em meio à guerra. É possível ter paz, ter tranquilidade em meio a uma situação de conflito, em meio a uma situação de pandemia, em meio a uma situação difícil de injustiça que estamos passando. É possível em Deus. Em Deus tudo isso é possível. Então ele começa falando sobre um conflito real, Evode e Síntica, as Sínticas têm um conflito entre elas. Ele fala sobre 3 ações difíceis que eu e você temos que tomar no meio do conflito, e precisamos, entendo aqui, perseverar nessas ações. Eu preciso perseverar nesse processo. E aí, por último, ele vem terminar versículo 8 sobre 8 princípios a serem perseguidos. 8 princípios que eu e você temos que perseguir para guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. Paulo diz aqui, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor,
nisso pensai. Nisso pensai. Paulo está falando aqui sobre uma das coisas que mais estão assolando a mim e a você. Eu creio firmemente de que nós não estamos num momento apocalíptico. Ainda não é o apocalipse. Mas eu acho que há preparação para. Eu acho que há muitas coisas estão acontecendo no campo da política, econômico, nas ações globais. Nós estamos vendo uma guerra espiritual muito grande. E isso tudo vem, de todas as formas, atacar a minha e a sua mente. Incomodar a mim e a você, nos deixar ansiosos, angustiados, irritados, e a gente não consegue se equilibrar em meio a esse processo. E aí Paulo então fala sobre 8 princípios que eu e você temos que perseguir para manter a nossa saúde mental. Ele fala de 6 tudos. 6 tudos. Primeiro tudo que é verdadeiro. Se ele está falando de tudo que é verdadeiro, é porque ele sabe que existem coisas falsas. Ninguém vai falsificar uma coisa que não presta. Ninguém vai falsificar algo que não tem valor. Ninguém vai falsificar algo que vai dar resultado. Ele vai procurar justamente falsificar para que não dê resultado. Então Paulo diz aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então ele fala, olha, cuidado, separe. Às vezes as pessoas apresentam algo diante de você como se fosse verdadeira, mas você olha no pano de fundo, nas entrelinhas, né? E você percebe que não é aquilo, não é verdade. E aí entra o nosso cuidado aqui, equilíbrio emocional para separar o verdadeiro do falso. Separar daquilo que está se apresentando para mim e para você como verdadeiro, mas não é, tentando nos enganar. E a gente precisa distinguir essas coisas. Isso aqui é discernimento. Tudo que é verdadeiro eu devo guardar. E aí, quando eu começo a discernir o verdadeiro do falso, então eu começo a separar de verdade aquilo que não é verdadeiro, para que não me afete. Segundo tudo que ele usa aqui, tudo que é respeitável. Estamos vendo hoje uma ação global que vem de todas as formas romper com o respeito. Veja bem, o ser humano tomou várias atitudes hoje com a poluição, com a contaminação, com não cuidar dessa questão aí, né, de vigilância sanitária. Nós estamos sofrendo consequências de não haver o respeito à pandemia, não haver o respeito à questão da poluição, o aquecimento global. São várias coisas que estão trazendo consequências para mim e para você. Paulo utiliza aqui tudo que é respeitável, e isso você também pode trazer para os nossos relacionamentos. Quando a gente não respeita o outro, então nós perdemos o respeito. Isso vai afetar, vai trazer consequências para mim, para você, para cada um de nós. O respeito é o ponto aqui que não pode ser negociado. E aí Paulo entra com o terceiro tudo. Tudo que é justo. Tudo que é justo. A gente sabe que nem tudo que é justo hoje é lei. E nem toda lei ela é justa. Mas a gente tem que separar as coisas assim, dentro do parâmetro da justiça. Aquilo que é justo está acima de ser lei ou não ser lei. Aquilo que é justo está acima de eu estar obedecendo uma lei ou não estar obedecendo uma lei. Existem coisas que a lei vai me impor, e eu tenho que obedecer a lei, mas não é justo. Mas eu tenho que ser obediente. Eu não posso romper com a própria lei.
E existem coisas que hoje deveriam ser lei, porque é justo, mas não está figurando dentro da lei dos homens. Paulo aqui está dizendo para mim, para você, que acima desse conceito aí de lei, de normativas, está a justiça de Deus. Quando alguém for injusto para comigo, para com você, Deus é justo para conosco. Há momentos que a gente vai ter que realmente confiar na justiça de Deus. Sabe aquela situação que tudo que você falar pode ser usado contra você mesmo? E a melhor atitude nesse momento é ficar calado e deixar a coisa acontecer, porque a justiça dos homens é falha. E aí Paulo entra com um quarto tudo aqui. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Ele está falando aqui sobre pureza. Ele não está querendo aqui ser uma pessoa detalhista, perfeccionista. Ele não está querendo dizer nada aqui sobre pureza filosófica, mas ele está falando sobre nós guardarmos aquilo que realmente é importante. Quando ele utiliza aqui o termo tudo que é puro, ele fala de uma sociedade, já na sua época, não é diferente dos dias de hoje, que existiam coisas que estavam corrompendo a sociedade, que estavam, na verdade, trazendo impureza dentro da sociedade. E eu tenho que separar-me disso. Aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu sou diferente, eu sou do Senhor, eu tenho alguns princípios e esses princípios eu não negocio. A degradação, tanto do meio ambiente quanto a degradação dos valores na sociedade de hoje, está gerando a violência, a enfermidade física, emocional e espiritual. E aí Paulo entra com o quinto tudo que é amável. É interessante aqui, nesse momento, Paulo vai elencando esses princípios todos e fala sobre amor. Amor não é aquela coisa filosófica de um amor platônico, e amor aqui não é uma coisa assim tida hoje na sociedade, partindo para o erótico. Ele fala tudo que é amável, ele fala de um amor sublime, um amor que traz atos concretos de amor. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Paulo fala nesse momento aqui conosco tudo que é amável, ele está falando sobre ações de amor. A concretude desse amor é demonstrada em ações concretas. E eu não digo que eu amo e digo, vai embora, meu irmão, Deus te abençoe, e despeço o irmão de barriga vazia. Não, eu te amo, estou aqui do seu lado, o que você está precisando, e nós vamos caminhar juntos. Isso é o amor. Vem com atos concretos. Ou seja, nós esperamos que nesse amor, tudo que é amável, venha também, nós estamos falando do conflito entre Evode e Sintique, venha o respeito ao outro, venha o amor ao outro, venha o perdão ao outro, conhecendo as limitações do outro. E por último, o sexto tudo que ele usa, ele diz, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Paulo aqui, ele está falando de um conceito que se fala muito hoje, mas pouco se pratica, a ética. Tudo que é de boa fama, Paulo está falando aqui de ideais, de princípios que trazem realmente valores éticos, que são de boa fama, são boas práticas, é uma ação correta, é o correto que eu estou tentando realizar, é a ética. Muito hoje em dia se fala sobre ética e normalmente quem fala de ética não é ético. Normalmente quem fala de ética não está praticando esse próprio conceito da ética. E aí então, para fechar esses 6 estudos, ele fala de um sétimo conceito aqui.
Se há alguma virtude, se há alguma virtude, eu creio que ela consegue resumir todas as 6 anteriores. Se há alguma virtude, ele está falando para mim e para você, que as antecessoras, quem tem virtude, ele vai ter boa fama, ele vai ser amável, ele vai ser puro, ele vai procurar ser justo, ele vai ser uma pessoa verdadeira, vai ser uma pessoa respeitável. Por quê? Se há alguma virtude, essa virtude ela acontece em Deus, em Cristo Jesus. Ela é a razão da minha virtude. Então, todas as outras antecessoras demonstram aqui claramente que a virtude em Cristo Jesus me leva a fazer o correto. Eu poderia fazer errado. Não faço, não porque todo mundo está olhando, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém nunca saiba, mesmo que eu tenha certeza de que se eu fizer isso, nunca ninguém vai saber, a minha consciência é: Deus está vendo. A minha virtude em Deus eu não negocio. Isso é mais importante. Infelizmente, nós estamos vendo um tempo em que muitas igrejas estão esquecendo esse lado. E parece que, se ninguém está vendo, pode fazer. Se ninguém está sabendo, ninguém vai saber, não tem problema, a gente dá um jeitinho. Mas isso não é virtude, isso é falsidade, isso é falha de caráter, isso é falha de comportamento, isso é princípio que não é o valor cristão, é o princípio do mundo. O princípio do mundo, aí você está jogando com as armas do mundo. Mas se você vai jogar com as armas do mundo, também não espere que não tenha as consequências do mundo, né? Eu não posso ficar com o pé nas duas canoas. Ou eu fico no mundo e vai ter consequências, ou eu fico com o Senhor e eu vou ter daí as benesses do Senhor. Se há alguma virtude, ele diz, se há algum louvor existe. Ou seja, o que é louvor aqui? Eu louvo, eu exalto. É algo que vai exaltar, que vai ajudar, que vai fortalecer? Ok. Não vai exaltar, não vai ajudar, não vai fortalecer, então eu não faço. É uma boa escolha hoje para quem gosta de fazer fofoca. É bem interessante isso. Se eu posso falar bem de uma pessoa, eu falo. Se eu não posso, eu não falo nada. É melhor não falar nada, é melhor não criticar, do que falar, machucar, criticar, e não tem louvor nisso. Se eu posso fazer uma crítica construtiva, ou seja, e aí crítica construtiva não é jogar as verdades na cara da pessoa e deixar ela com cara de tacho, e ela vai ficar ferida, magoada, ela tem um problema e ainda vai ter um segundo problema, vai ficar ferida, vai ficar magoada e ainda provavelmente vai se afastar da igreja porque você representa a igreja. Paulo está tratando aqui sobre um contexto claro. Cíntia e Evódia estão em conflito. Evódia e Cíntia que estão aqui em conflito, as duas irmãs. Então ele fala, se há alguma virtude, se algum louvor existe, ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, todos esses 8 pontos aqui, que Paulo está trabalhando aqui, são, na verdade, para se consumarem no que eu e você pensamos. A ansiedade hoje é o mal do nosso século. Existem muitas coisas que são lançadas sobre a minha e a sua mente e que elas estão enfermando a mim e a você. Mas, principalmente, esses 2 últimos, se há alguma virtude, se há algum louvor, eu creio que é uma ação reflexiva que eu e você temos que ter. Eu e você temos que refletir, mas isso traz alguma virtude? Isso traz algum louvor? Não, então não vou me melar com isso. Existem algumas situações que a gente tem que ter essa saúde mental. Paulo aqui está falando sobre saúde mental.
Não sei se você já passou por uma situação, eu já passei por algumas situações que estive diante de uma assembleia e as pessoas começaram a falar e falar e falar e falar, e cada vez que elas falavam eu percebi que a coisa ia piorando cada vez mais. E eu anotando os pontos. Quando terminou aquele momento, aí perguntaram, o que o senhor acha? Assim, eu não acho nada. Eu anotei os pontos de vocês, vou refletir, semana que vem eu respondo. Não, mas a gente quer uma resposta hoje? Não. Você não entendeu. Eu não tenho que dar resposta nenhuma para vocês. Eu não sou obrigado a responder todas as coisas. Isso é um sentimento que a sociedade impõe sobre mim e sobre você. Eu tenho que ouvir, entender, refletir sobre as questões e aí buscar uma resposta que seja saudável, justa, coerente, equilibrada, para ajudar as pessoas. Se eu for responder de pronto, eu vou falar do achismo. Eu vou falar das emoções. Muitas vezes eu vou até me irritar, porque aquilo me ofendeu, me feriu, me magoou, me machucou, e o que vai sair vai ser somente isso: o ferimento, a mágoa, a tristeza, a raiva, até a vingança. E esse não é o momento. Portanto, Paulo aqui, quando ele fecha esse momento aqui dos 9 versículos, versículo 8, ele fala de princípios que eu e você precisamos guardar para termos saúde mental. Nisso, pensai. Se não for isso, não pense nisso. Não perca seu tempo, não perca as suas forças, não perca as suas emoções, a sua fé naquilo que não é verdadeiro, que não é respeitável, que não é justo, que não é puro, que não é amável, que não é de boa fama. Se não há virtude nisso, se não há louvor nisso, não perca seu tempo. Uma vez eu ouvi uma frase do Fernando Henrique, me chamou muita atenção. Houve aquele momento político, o Fernando Henrique era o presidente, e o Lula estava atacando o Fernando Henrique com uma série de acusações. E o repórter chegou com o microfone na boca do Fernando Henrique: presidente, o senhor não tem uma resposta para dar para ele? Fala aqui ao vivo, toda a nação está escutando. E ele falou assim, de microfone prontamente: eu não tenho resposta. E o repórter ficou assim, sem graça, né? Esperando aquele momento da reação, né, do presidente. E ele falou assim: não ter uma resposta não é dizer que eu não tenho todas as respostas. Há momentos que é melhor não ter resposta. Há momentos que a melhor resposta é não dar resposta. É ignorar. É desprezar. Deixar a pessoa falando sozinha. E é isso que Paulo fala, se colocando nesse princípio aqui, para terminar então o texto. Versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo está se colocando como exemplo aqui. O que você viu em mim, o que você ouviu de mim, o que você aprendeu de mim, o que você recebeu de mim, tudo isso que eu falei até agora, pratique. A fala é muito fácil, eu diria que a prática é difícil. Ele está dizendo aqui sobre um princípio muito importante. Ser cristão não é teoria, é prática. E a paz de Deus só acontece quando a gente pratica de verdade os princípios que Deus tem para cada um de nós. Paulo fala de uma situação de conflito real. Paulo, ele diz aqui sobre coisas que eu e você temos que perseverar e perseguir mesmo, que é o cairete, se alegrar em momentos difíceis, o epieikes, que é a moderação, que é o melimate, que é a ansiedade, não se deixar vencer pela ansiedade. Eu acho que esse é o maior desafio que eu e você temos, mas
principalmente ele termina aqui com essa palavra, isto praticai, pracete, pratique, resiliência para ouvir e guardar os nossos pensamentos, guardar a nossa saúde emocional, espiritual, a nossa saúde mental, guardar a nossa vida. O que eu e você estamos colocando sobre a nossa cabeça? Estéfanos, a coroa? Ou nós estamos colocando vírus, contaminações, enfermidades, injustiças, mágoas, ansiedades? O que está contaminando, está dominando a minha e a sua mente? Eu tenho que guardar a minha mente. Acima de tudo, eu creio que hoje, nesse contexto de guerra espiritual que nós estamos vivendo, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. A igreja foi atacada. Em muitos lugares a igreja não pode se reunir fisicamente. Em muitos lugares as pessoas estão isoladas, estão vivendo ansiedade e angústia. Isso é uma guerra espiritual. E esse é o momento de eu praticar o Evangelho e confiar em Deus. Quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, colocar diante de Deus o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções. A Nátia vai trazer uma música nesse momento e eu queria convidar você a orar, a abrir o seu coração diante de Deus, deixar que Deus trabalhe com os seus problemas e Deus esteja fortalecendo a mim e a você em Cristo Jesus. Deus tem um princípio para mim e para você. E Ele é fiel para completar a boa obra que já começou em nosso meio. Feche os seus olhos, ora ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus. Te agradecer por estarmos em Tua casa. Te agradecer, ó Deus, porque Tu és um Deus presente, que nos consola, nos conforta, que abre o nosso entendimento e compreensão, que nos ajuda, ó Pai, em meio às dificuldades, naqueles momentos, ó Pai, em que nos sentimos só, que nos sentimos desamparados, que parece que quanto mais pensamos, menos saídas nós encontramos. Aqueles momentos, ó Pai, que sofremos com a injustiça, nos magoamos, nos ferimos, que aquilo acaba contaminando a nossa mente, corroendo as nossas emoções, trazendo ansiedades, angústias, medos. Mas nós sabemos, ó Pai, que no Senhor nós podemos, como diz Paulo aqui, nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor. É o Senhor quem traz sobre nossas vidas nesse momento o renovo. Não as nossas forças, não a nossa capacidade, mas é a Tua graça. A Tua graça vem e transforma os nossos sentimentos mais profundos. Que o Senhor, nesse momento, possa tomar a causa, a situação de cada um, de cada uma. Que o Senhor possa advogar as nossas causas. Que o Senhor, que é o nosso advogado, o nosso ajudador, possa, nesse momento da dificuldade, nos trazer sabedoria, discernimento, equilíbrio, para lidar com as contingências, para lidar com os problemas, os desafios. Que o Senhor possa atuar nos nossos problemas e nos confortar em Cristo Jesus. Eu peço a Ti agora, Pai, acampa os Teus anjos ao redor de cada um dos Teus filhos e filhas. Todo aquele, ó Pai, que tem ouvido essa palavra, seja tocado, transformado e abençoado em Cristo Jesus. Seja Deus com cada um de nós. Nos ampara nesses momentos que nós não temos todas as respostas, mas a nossa resposta vem do Senhor.
e por isso podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Acampa os teus anjos ao redor do teu povo, guarda, protege e livra de todo mal, para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que nós possamos louvar a Deus por tudo aquilo que Deus tem trazido a mim e a você. Eu quero deixar com você o meu carinho, o meu apoio. Qualquer coisa você pode fazer contato conosco. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem solução para os seus problemas. Ele é fiel para completar a boa obra que já começou em nosso meio. Amém? Deus te abençoe e tenha uma boa semana com Cristo Jesus.